noite, estamos no ar com o programa Advogados em Debate. Estou eu e o Dr. Jean hoje como entrevistadores. Boa noite, Dr. Jean. E como nosso convidado especial da noite, Dr. Schwarzenegger Kapler, advogado e professor. E hoje veio aí a brilhantar, né, o nosso programa, trazer uma lei que está muito em evidência, que seria alguns comentários à lei de abuso de autoridade. E ninguém melhor, né, do que o professor e doutor para comentar aí sobre essa lei. Então, doutor, vamos começar explicando um pouco dessa lei, o que é essa lei, qual é o objetivo dela. Fala um pouco para a gente e para aqueles que estão nos assistindo, o que é essa lei, por que está tanta repercussão, né, tanto comentário, tantas críticas e tantas ações, né, que a gente vai ao longo do programa comentar. Mas fala um pouco aí a sua visão sobre isso tudo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite à doutora Cristine, doutor Jean também, muito obrigado. E é um prazer participar desse programa que colabora com a informação das pessoas sobre questões relacionadas ao direito. E essa é uma questão que se coloca atualmente por conta da edição dessa lei nova sobre o abuso de autoridade, Lei 13.869, desse ano de 2009. E aí é importante primeiro saber o que é abuso de autoridade, né? O abuso de autoridade é aquela atuação de um agente estatal fora do escopo da finalidade que deve ter o poder público, o poder do Estado. Então, toda a atuação do agente estatal que violar direito ou garantia individual, desviando da finalidade que tem esse poder atribuído ao agente, é um abuso de autoridade. E essa lei estabelece as condutas especificamente que são consideradas abuso de autoridade. E isso é importante porque traz segurança jurídica. Né? Para você saber atuar legalmente, você precisa conhecer bem as regras do jogo. E as regras do jogo precisam estar claras, para que as pessoas não sofram uma pegadinha jurídica. Né? Então, essa lei traz condutas que são consideradas abuso de autoridade. Entendi. Porque, assim, na verdade, essa tipificação de abuso de autoridade, ela já era uma figura existente no Código Penal brasileiro, né? Então, é bom assim, a gente explicar que essa lei hoje, ela veio para trazer também, ampliar, vamos dizer assim, né? O que já era considerado, mas veio para talvez trazer uma regulamentação melhor. Qual é a sua visão, assim, que o legislador teve quando ele resolveu criar essa lei? O que ele tinha em mente, tendo um estudo assim, acerca dessa lei em específico? O abuso de autoridade já era criminalizado pela Lei 4898 de 65. Mas essa lei é de 65, como eu falei, 4898 de 65. Então, uma lei já bastante antiga. Me parece que o legislador quis modernizar e tratar dos temas de abuso de autoridade de maneira mais atual. E, com isso, superar alguns problemas que já vinham acontecendo na lei antiga. Um dos problemas que a gente nota sob a égide da lei antiga, quando vigia a lei antiga, que ainda vige, né, a lei 13.805 só vai começar os seus efeitos a partir de janeiro do ano que vem, mas sob o controle, sob o domínio, sobre a norma antiga, a Lei 4898, nós tínhamos já a indicação de alguns problemas quanto a lei ser vaga, imprecisa, e também um problema que os advogados notam muito bem, que seria o não cumprimento da lei. Um ponto importante que nós abordamos aqui na semana passada, relacionado a prerrogativas dos advogados. Quando foi editada e publicada essa lei nova sobre abuso de autoridade, muita gente falou que agora estaria criminalizada a violação de prerrogativas dos advogados. Mas, na verdade, essa criminalização já existia na Lei 4898, só que isso não era cumprido. A gente não tinha notícia de que alguém tinha respondido por abuso de autoridade por violação dessa prerrogativa.
Então, me parece que o legislador, ao editar essa nova lei, quis atualizar as normas sobre o tema, né? Tornar mais moderno o regramento do tema e superar alguns problemas. Mas ele, como a gente vai abordar aí daqui a pouco, ao editar essa nova lei, 13.869, está sofrendo algumas críticas já antes mesmo dessa lei entrar em vigor. Então, porque, na verdade, há aquela questão, né, de sempre a corda arrebentava para o lado do mais fraco. E a gente visualiza que tem até umas questões que falam do dia a dia do advogado, que para o advogado sempre sobra o pior, porque o juiz manda e desmanda, temos visto advogados sendo presos, né, sobre o aspecto de que houve um desrespeito ali àquela autoridade, aquela coisa toda. E, na maioria das vezes, é apurado de que, para a OAB, né, que protege os advogados, que ali o advogado era inocente. E para a questão da magistratura, que o magistrado era inocente. Enfim. E aí, como é que você acha que vai processar isso tudo? Porque, na verdade, a gente vai acabar chegando a um julgador. E esse julgador também é um magistrado. E é ele que vai também chegar a julgar essa questão, né? Ou vai ter alguma participação da OAB nisso, ou a OAB fica de fora? Como é que ficou toda essa situação? Então, nós esperamos que a Lei 13.869 seja cumprida, né? Que ela venha realmente a ser aplicada. Mas ela já está sendo objeto de crítica dos magistrados. Sim. Né? E me parece que já há até algumas decisões como uma forma de protesto a essa lei. Né? Nós temos notícia aí de decisões de soltura de presos, né, sob a alegação de que aquela decisão seria motivada numa tentativa de não incidir em abuso de autoridade. Já temos temos notícia de declarações de magistrados dizendo que não mais realizarão penhora online, que é um sistema de bloqueio das contas bancárias, também justificando essa postura com a intenção de não incidir na lei de abuso de autoridade. Então, é uma lei que está começando, já recebendo bastante críticas, especialmente da magistratura, e aí com isso é uma incógnita o que vai acontecer quando ela realmente passar a vigorar em janeiro do ano que vem. E assim, a participação da OAB na aplicação dessa lei vai acontecer especificamente em relação a uma prerrogativa do advogado. Sim. Né? Quando o advogado ele sofre uma prisão cautelar, uma prisão em flagrante, essa prisão deve ser acompanhada por um representante da OAB. Então, se o advogado for preso, de acordo com a prerrogativa que tem, e isso está garantido por essa lei e pelo Estatuto da Advocacia, o advogado vai ser acompanhado, né, por um representante da OAB nesse ato, nessa prisão em flagrante, nessa prisão cautelar. Entendi. E interessante também a gente colocar, porque a gente, quando fala assim, desse abuso de autoridade, a gente foca muito no magistrado, né? Vamos dizer, no juiz, no desembargador, no ministro, só que tem uma amplitude maior. Ela abrange, eu vi até questão de diretores de hospitais, delegados de polícia, eu iria até numa questão até mais ampla, vamos dizer, uma gerência de INSS em medidas que sejam consideradas arbitrárias. Então, ela abrange isso tudo também ou só foca mesmo na questão do judiciário em si? Não, ela abrange, na verdade, ela abrange agentes públicos. Né? Então, aquelas pessoas que detêm o poder, que detêm a autoridade pública, Sim, estão inseridas aí na lei de abuso de autoridade e podem incorrer nas condutas ali criminalizadas. Porque sim, o que eu estudei assim da lei, eu percebi que é aquilo que você falou no início aqui da nossa conversa, que é exatamente tentar
de alguma forma, não digo limitar esse poder, mas regular ele de forma que práticas abusivas que hoje estão sendo realizadas e banalizadas até, como uma penhora de conta, né, um bloqueio online de conta de empresa, principalmente, você pode prejudicar ali vários trabalhadores que ficam sem receber porque o dinheiro da empresa está bloqueado, né, de uma forma, às vezes, aquele credor nem tem aquele crédito. Eu passei por uma situação de um cliente que eu percebi isso, ou seja, a empresa entrou com uma execução que não tinha título executivo e o juiz ali mandou a empresa se defender. A empresa não tinha condições financeiras para tal, porque teria que pagar custas e tal, não tinha, e o juiz aceitou aquilo como título. Ele não visualizou se a empresa tinha um título. Então, a primeira fase que o juiz tem que analisar é as condições do processo, né? Se aquele processo existe aquele título para executar. Então, um procedimento errado como esse já entraria nessa regra do abuso de autoridade. Ou seja, ele extrapolou o poder dele, deixou de observar que aquela pessoa que estava cobrando não tinha o título e mandou adiante, bloqueou o dinheiro e aconteceu. Essa é uma conduta que está sendo colocada como crime pela nova lei de abuso de autoridade. O fato de bloquear valores quando demonstrado que são excessivos, né? Isso tem um dispositivo que está criminalizando essa conduta. E, atualmente, já tem alguns juízes se manifestando que não mais vão realizar penhora online por conta de receio de incidir nesse dispositivo. Uhum. Mas, na verdade, nós acreditamos que não será uma aplicação desarrazoada. Deve ser uma aplicação precisa, que venha realmente a proteger os direitos e garantias individuais das pessoas, mas sem, é claro, impedir que o juiz atue na concretização da jurisdição, porque o processo judicial visa um fim. E muitas vezes esse fim é o valor financeiro de uma indenização que, se não for paga por quem perdeu o processo, deve ser objeto de bloqueio, de penhora online, de bloqueio judicial. Então, não acredito que a intenção do legislador seja de impedir a penhora online ou de trazer dificuldades para a realização dos bloqueios e constrições judiciais. Mas, na verdade, é apenas para indicar que o juiz, ao fazer essa conduta, deve ter um cuidado relevante. Não pode fazer tomar essa medida constritiva sem tomar todas as cautelas. Então, me parece que o caminho adequado é esse. É o juiz poder atuar, fazendo a constrição judicial de bens, mas sempre observando os cuidados para que isso não viole direitos e garantias individuais. Exatamente, porque o próprio nome diz, quando há um abuso, né? Exatamente. É o abuso da autoridade, ou seja, não é o regular exercício ali da profissão dele, do direito, sim. Enfim, não são esses princípios que, no caso, vão estar em evidência, mas sim a violação deles. Exatamente. Né, o contraditório, a ampla defesa, enfim, isso está sendo observado porque a gente vê a Constituição, que é a lei maior, todo dia, né, ela é violada de uma forma, não vai ser levado preso de qualquer maneira, tem todo um procedimento, mas não, eu mando prender para depois perguntar por que você está preso. Isso, esse cuidado é importante. E eu acredito que a lei tem essa finalidade de trazer esse cuidado para que sejam observadas essas garantias, para que o juiz tome cuidado, para que o delegado tome cuidado, para que esse poder que está nas mãos dos juízes, dos delegados, dos agentes públicos em geral, seja exercido com cautela, né? Porque se houver violação, haverá ali a criminalização da conduta. Eu acho até porque isso vai afetar muito os delegados, né? Porque os delegados, eles agem, né, fora da lei muitas das vezes. Aqui fala do artigo 20 dessa lei, que fala assim, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Isso às vezes acontece. Eles prendem o preso e deixam ele isolado e ele não tem acesso. Quer dizer, está infringindo a lei e ainda mais as prerrogativas. As duas coisas juntas. Duas leis. Já é uma prerrogativa do advogado ter esse acesso pessoal e reservado com o cliente, mas foi preciso, porque já se notou que essa prerrogativa
foi violado algumas vezes, em algumas situações. Então foi preciso renovar e colocar esse dispositivo, criar esse crime para chamar atenção para a observância dessa regra, né, que é permitir que o advogado possa falar pessoal e reservadamente com o seu cliente. E a pena em 6 meses a 2 anos. Eu acho interessante porque a gente começa a ver que quem está do lado de cá vai também poder estar do lado de lá, você está entendendo? Porque hoje a pessoa está como julgador, está como autoridade, está como ente público, e amanhã ele pode estar sentado no banco dos réus. Não é isso? E assim, nós vivemos em um regime em que nós temos 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. E uma das razões para termos 3 poderes é para que haja o controle. Um poder controla o outro. E por que um poder controla o outro? Porque já se viu, historicamente, que o poder absoluto, ou que um poder muito grande na mão de uma pessoa só, gera problemas. Pode gerar injustiças, pode gerar prejuízos a direitos e garantias individuais. Então, me parece que zelar sempre pela limitação e pelo controle dos poderes que existem na sociedade é saudável. É saudável para que se preserve os direitos e para que se fuja das vicissitudes, dos problemas que decorrem de um poder absoluto ou de um poder muito grande. Então, me parece que essa lei nova de abuso de autoridade, ou mesmo a lei atual, né, a lei antiga, 4898, elas servem para isso. Para dizer que o poder dado pelo Estado àquele agente público tem alguns limites. Ele deve observar uma determinada finalidade e ele deve ser exercido de acordo com essa finalidade, dentro das regras legais, observando as garantias individuais, os direitos individuais, com a responsabilidade que o agente público deve ter. Exatamente. Como, por exemplo, uma decisão judicial que acabou atingindo toda a população do Brasil, né? Naquela época que uma determinada juíza mandou bloquear o WhatsApp. E todo mundo hoje é um aplicativo de comunicação onde se manda documentos, fotos, familiares se falam, negócios são realizados, enfim. Existe assim, todo um sentido amplo e simplesmente por uma decisão de um processo, todo o Brasil ficou sem o sistema do aplicativo. Muito se questionou na época sobre a razoabilidade da indisponibilidade do aplicativo por conta de um caso concreto, né? Então, é como você imaginar, os presos não podem usar, vamos dizer, celular no presídio. Então, vamos dizer, o governador do estado manda colocar ali bloqueadores celulares que atingem a população que mora em volta. Então, são decisões arbitrárias e absurdas que tem que ter uma resposta, né? Tem que ter ali uma punição severa, porque são atitudes que atingem de modo geral. Eu vi algumas críticas sobre essa lei, o Ministério Público, por exemplo, dizendo que isso aí era uma retaliação à questão da Lava Jato, essas operações da Polícia Federal, até os próprios delegados da Polícia Federal seriam atingidos e tal. Mas é o que eu estou falando, se as pessoas têm que haver um processo, tem que haver uma investigação, tem que ter provas suficientes para tirar a liberdade do ser humano. Porque, às vezes, acontece que o clamor público, a pressão, né? Fulano é bandido, não sei o que. Então, assim, chegou a comunicação do delegado que é um bandido, o juiz está mandando prender, não está verificando, não está chamando a pessoa, porque foi criada até a questão da audiência de custódia, para que o juiz tivesse aquele primeiro contato com o preso. Você já foi por água abaixo e só vai para lá para assinar, na maioria das vezes, o documento de que houve uma assentada lá de audiência e toca o barco. Então, não há essa preocupação com o ser humano em si. Então, eu acho que essa lei, pelo menos sob esse aspecto, é para punir os maus profissionais. Eu tenho essa impressão. Sim, como eu falei aqui, é uma lei que parece pretender limitar um poder que é muito grande. Você imagina o poder de um juiz, o poder de um delegado, né? O juiz pode tirar a liberdade de alguém, pode atingir os direitos de uma pessoa, os bens de uma pessoa. Então, são poderes muito grandes. E a gente sabe que, junto com grandes poderes,
devem vir grandes responsabilidades. É preciso ter responsabilidade na utilização desse poder. E eu acho que essa lei colabora nesse sentido, para trazer essa responsabilidade no exercício do poder estatal sobre os cidadãos. E o que você acha desse aspecto que dizem que isso veio para amordaçar o Ministério Público, a polícia, a magistratura, enfim? Qual é a sua visão, até como advogado, como professor, sobre esse aspecto específico? Eu vejo que, naturalmente, o ser humano não gosta de ter tolhidas as suas possibilidades. Então, o ser humano gosta de ter poder, né? E quando você tira o poder de uma determinada autoridade, ou coloca um limite, ou coloca alguma regra que vai trazer uma limitação a esse poder, gera uma intenção de afastar essa regra. Tenta repelir tenta se manifestar contrário, é isso que está exatamente, porque é natural do ser humano querer poder, né? Querer controlar as situações. E aí eu vejo que talvez seja isso que motive essa manifestação do Ministério Público e da magistratura. E é importante lembrar que tem um ponto interessante, que é um questionamento que está se cogitando aí a respeito da criminalização do crime de hermenêutica. Dizem, há essa crítica a essa lei de abuso de autoridade, que ela criminalizaria o juiz por interpretar o direito. E isso já complica um pouco, né? Sim, isso não é possível admitir, porque sim, a função jurisdicional tem a ver com interpretar o direito. E o livre convencimento também, né? A interpretação do direito e o livre convencimento do juiz. Então, criminalizar isso não é adequado. E essa lei nova toma esse cuidado de dizer que não se está criminalizando a interpretação do direito. Há um dispositivo específico nesse sentido. Sim. Mas, ainda assim, essa crítica tem sido feita, na minha opinião, sem razão. Entendi. E aí, doutor Jean, o que você gostaria de comentar sobre isso? Não, tem muitos artigos aqui que falam, igual o artigo 22, que isso acontece demais com os policiais. Né? Invadir ou adentrar clandestina, na dependência do horário da residência e forçando forjando. Eu acho engraçado que eles sempre, quando eles invadem a residência de alguém, já começa o registro de ocorrência dizendo que ele foi franqueado a entrada. Né? É interessante que, se a pessoa é culpada, como é que ela vai franquear a entrada para que a polícia entre? Então, é claro que existem, né, as questões de flagrante, a gente está discutindo isso, mas o que a gente está discutindo aí é exatamente não fazendo uma crítica à polícia em si, porque a gente sabe que a polícia é necessária, claro, ninguém, né, mas aí veio para punir exatamente aquela arbitrariedade, né, da mentira que é utilizada, dos artifícios. Qual é a pena aí nesse caso? Aqui, coagir alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear o acesso do imóvel de suas dependências. É de 1 a 4 anos. Isso acontece direto. Eles chegam, ameaçam e entram na casa da pessoa fora do horário. Então isso vai dar uma estancada, talvez. Pelo menos é o que se pretende, né? Porque, na verdade, isso já era crime também, né? Adentrar na residência sem um mandato judicial, sem flagrante e tal. Nós temos o crime de violação de domicílio mas me parece que aí é um pouco diferente, né? É mediante ameaça. Você vai fazer entrar na tua casa. Franquear a entrada. Não, ameaçando. É uma tutela do direito individual do cidadão da inviolabilidade do domicílio, né? E hoje o cidadão que está aí nos assistindo, né? Hoje a pessoa tem um celular na mão que faz uma filmagem, faz uma gravação, e eu acredito que não vai se ter problema de provar, né, essa questão de abuso de autoridade, seja a autoridade que for, autoridade policial, que a gente já citou aqui, às vezes alguém começou a assistir agora, né? Enfim, seja por qualquer autoridade que seja, teve esse abuso, você tem o celular na mão, você faz uma filmagem, né? E vai utilizar como prova
dessas questões, né? Ou, no último dos casos, prova testemunhal também, né? Porque outras pessoas sempre visualizam. E uma questão muito interessante dessa lei atual é que ela exige, para a configuração do crime de abuso de autoridade, que a conduta seja tomada para prejudicar alguém, ou em benefício próprio, ou para satisfação de um capricho ou de uma vaidade própria. Então, o crime de abuso de autoridade vai se caracterizar quando o agente público atuar para prejudicar alguém, em benefício próprio ou de terceiro, violando ali, abusando da autoridade, né, fugindo da finalidade do poder que o Estado confere a ele, ou quando ele realizar essa violação de direito ou garantia individual por capricho. Então, o legislador teve o cuidado de colocar esses requisitos justamente para que também não se extrapole na aplicação do abuso de autoridade, para que nem todas as condutas sejam interpretadas como abuso de autoridade. Porque é natural e deve ser assim, o Estado deve ter poder para organizar a sociedade, para coibir crimes. O juiz deve ter poder para executar a sentença, né, para tocar o processo, para intimar as partes. Para prender os bandidos. Para prender, né, os né? bandidos. Com então, certeza. o exercício do poder deve acontecer, é saudável, faz parte do nosso sistema. O que a lei vai inibir é o abuso desse poder. Né? E usado de forma inadequada e ilegal. Fora da sua finalidade. E, nesse sentido, é importante esses requisitos que foram colocados ali, logo nos dispositivos iniciais, no artigo 1º, no seu parágrafo. Tem lá esses requisitos, que o abuso de autoridade vai se caracterizar quando a autoridade agir para prejudicar alguém, para benefício próprio ou de terceiro, ou em função de um capricho pessoal seu. Perfeito. E essa lei entra em vigor quando? Quando é que a eficácia dela já pode ser entendida como tal? Está previsto nela um artigo que o prazo de vacância, que é o tempo em que a lei fica dormindo, vamos dizer assim, para que as pessoas conheçam, é de 120 dias. Então, essa lei, embora já tenha havido comentários, preocupações de algumas autoridades quanto a incidir nessa lei, quanto a não tomar condutas que, porventura, possam ser caracterizadas como abuso de autoridade de acordo com essa lei. E, apesar dessas preocupações, essa lei só vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem. Então, atualmente, vigora a Lei 4898 de 65 e a Lei Nova de Abuso de Autoridade, 13.869, só começa a valer, só começa a surtir os seus efeitos a partir de janeiro do ano que vem. Então vai ser a Lei 2020. Exatamente. Editada em 2019, Isso. mas com efeitos a partir de 2020. É bom a gente explicar, porque as pessoas não entendem essa questão da vacância, que é uma espera que... Eu acho que o legislador, quando a gente aprende lá no iniciozinho da faculdade a questão da vacância, é exatamente para você já tomar conhecimento da lei, para você já começar a imaginar, você até como julgador, como vai aplicá-la, como ela deve... Né? Então, é o período de conhecimento, vamos dizer assim. Né? Sim. Em regra, o período de vacância é 45 dias. Sim, mas essa lei... nota-se que vai trazer uma repercussão social grande, principalmente para as autoridades. Sim. Então, o legislador entendeu por ampliar o prazo de vacância para dar mais tempo das autoridades, dos cidadãos, dos advogados, tomarem conhecimento dessa lei, pensarem sobre os dispositivos, e assim, quando ela começar a surtir seus efeitos, ela seja devidamente aplicada. Pensarem, discutirem, né, ver como é que vai ser essa aplicação, para evitar esses desmandos, porque aí eu acho que já caracteriza um lado contrário. Se eu sou uma juíza que mandei prender uma quadrilha, de repente, porque é uma lei que vai vigorar em 2020, eu vou soltar todos os bandidos. Né? Então, assim, é um desmando, já chega... Pois é, em relação a essa preocupação dos magistrados, é uma preocupação que não me parece muito legítima, porque temos uma regra no direito penal que é a seguinte: a lei penal mais grave, ela não retroage. Então, se uma conduta for praticada hoje e uma lei penal começar amanhã, essa lei penal não vai atingir essa conduta. Se essa lei penal for mais gravosa, tornar a situação mais delicada para aquele que cometeu a conduta.
Então, ainda que o juiz hoje incida na Lei 13.869, como ela ainda não está em vigor, ela está no período de vacância, não há que se falar no cometimento do crime ainda. É isso aí, porque, na verdade, como toda lei, ela visa proteger os bons profissionais, né? E, de alguma forma, penalizar os maus profissionais. Então, quando a gente fala desse abuso de autoridade, é bom deixar claro isso, porque senão a pessoa que está em casa não vai entender abuso de autoridade, o juiz mandando soltar bandido, enfim, a Polícia Federal não vai mais trabalhar, o Ministério Público vai parar de investigar. Não é isso. É punir exatamente os excessos, né, o mal profissional. Então, não tem nada para temer, não é isso, doutor? Exatamente. Então tá, nosso tempo está esgotado, nós temos agora, daqui a pouquinho, o segundo bloco. Eu quero te agradecer imensamente a sua participação. Espero que retorne outras vezes, né, para falarmos de outros assuntos. E fica aí o meu boa noite a você e o nosso agradecimento. Muito obrigado, doutora Cristine, doutor Jean. É uma alegria participar desse programa. Ok, então vamos aí para um comercial e já retornamos com as moças do APPO. Não perca. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos convida você para a abertura oficial do Outubro Rosa em Petrópolis, com inauguração da iluminação dos pontos turísticos e apresentação com o cantor Gabriel Silva. Será no dia 3 de outubro, às 19 horas, na sede da Prefeitura Municipal. Entre com a gente na luta contra o câncer de mama. Outubro Rosa APPO 2019. A prevenção está em suas mãos. Já imaginou ter uma filmagem ou foto aérea com drone? Esse recurso inovador permite a geração de imagens profissionais em alta resolução com baixo custo de produção. Venha conhecer o trabalho da Serra Drone Petrópolis. Trabalhamos com todo tipo de fotografia e filmagem aérea, imagens e vídeos para marketing digital, inspeções de telhados, galpões e fábricas, eventos, casamentos, dentre inúmeras possibilidades. Ligue para 99814-3823. Unimax apresenta Se Toca Mulher. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular em parte da mama. Rugosidade na pele semelhante à casca de laranja. Pele da mama irritada, avermelhada ou retraída. Mulheres que venceram o câncer de mama afirmam que: durante a consulta, procure saber ao máximo sobre a sua condição e quais medidas são necessárias para a sua qualidade de vida durante o tratamento. É importante procurar apoio e pedir ajuda quando precisar. Busque por apoio psicológico, nutricional e, claro, além de suporte dos amigos e familiares. Sabe aquela atividade que você sempre quis fazer? Esse é um bom momento para colocá-la em prática. Isso irá ajudá-la a criar perspectivas e definir esta nova fase da vida. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.
Boa noite, estamos de volta com o programa Advogados em Debate. Agora, no segundo bloco, temos como convidadas a Cris Moura e a Cléo Demarco. Sejam bem-vindas ao programa. Uma boa noite às duas. Boa noite, obrigada. Boa noite, Cristine. Boa noite, Jean. Aliás, eu estou adorando estar aqui com o Jean, porque hoje é um dia muito especial na minha vida, né? Nós vamos comemorar mais tarde. É um prazer falar da PPO hoje para vocês e para o teu público. Isso aí. Obrigada, então, pela participação. E nós vamos falar um pouco agora sobre a PPO. Você que está nos assistindo, né, deve estar ouvindo essa sigla. A maioria já conhece, mas para aqueles que não conhecem, explica um pouco. Uma das duas aí, quem que se sentir mais à vontade, explicar o que é a PPO. Então, a PPO é a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. É uma casa de apoio na qual a gente atende pacientes que estão em tratamento de câncer, ou quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, geralmente ali fazendo na Radioserra ou no CTO. Então é uma casa em que a gente recebe esses pacientes, acolhe, dá alimentação, local para dormir, tomar banho, para ter lazer, tem várias atividades, tem grupo de conversa, tem psicólogos, temos médico, nutricionistas para preparar alimentação. Então, assim, é uma casa bem complexa, com bastante equipes profissionais para poder atender bem o paciente oncológico, que geralmente são pessoas que vêm de fora também, né? Não são da cidade, são pessoas que precisam permanecer aqui durante essa fase difícil. Seria um acolhimento, né, a esse paciente que precisa, né, de tratamento, e aí vocês dão esse apoio. Exatamente. E a PPO existe há quanto tempo já? A PPO, nós temos 11 anos de caminhada, 27 anos, se não me falha a memória. Acho que são 27 anos já de APPO. Eu conheço a PPO desde 2000, quando meu sogro teve um câncer de intestino. E então são 19 anos que eu acompanho. 19 anos que eu acompanho, provavelmente 27. Madrinha e relações públicas estão. Não, gente, é porque a gente não está muito bem hoje, sabe por quê? É porque ontem nós tivemos um jantar de abertura, né? Então a gente se divertiu muito. Estamos bem cansados. Nosso tic-teco não está muito compensado hoje. Assim, existe toda uma preparação, né, a esse mês de outubro, entendeu? Para que ele ocorra, para que todos os eventos ocorram dentro do cronograma, a gente já vem preparando isso desde maio. Isso. Então, é importante dizer que esse mês de outubro é um mês escolhido para várias atividades através da PPO, né, com a participação não só dos pacientes, mas de toda a população. Sim, né, mas lembrando que de uma forma a PPO ela trabalha o ano inteiro na prevenção, né, Cris, buscando. Eles hoje fazem a busca ativa também com as mulheres. Elas fazem os exames e muitas das vezes elas não querem ir buscar o exame, não querem ver o que aconteceu. Mulheres não precisam ter medo. Quanto mais detectar cedo, melhor para curar. Tratamento, menos denso o tratamento, menos radical, né? Mais chance de cura. Sim. Então, uma coisa é você descobrir um nódulozinho pequenininho, outra coisa é você descobrir que esse nódulo cresceu porque você deixou lá e é muito rápido. Então, às vezes, assim, a pessoa fez o exame, tinha que buscar semana que vem, aí ela fica com medo, não foi, e deixou para daqui 2 meses. Esses 2 meses, esse nódulo que era muito pequenininho pode simplesmente triplicar. Ou seja, o tempo é muito significativo para não só o diagnóstico, mas para a busca da cura e tratamento. Né? Bastante. Lembrando também ao teu público que não é o câncer de mama não dá só em mulheres, não, gente, em homens também, tanto que nós temos um, né, no calendário. Nós vamos lançar dia 31 de outubro. Na Casa de Portugal. Isso, na Casa de Portugal, tá vendo? E durante todo o mês a gente tem uma programação muito grande. Amanhã, por exemplo, estaremos às 19 horas nas escadarias da Prefeitura, que fica ali na Queller 260, todos convidados, onde eles vão acender as luzes rosa da Prefeitura e vai ter o show do Gabriel Silva. E creio eu que, como o ano passado também estava bem cheio, esse ano também. Já estamos com a barraca na Praça Dom Pedro vendendo camisas, bonés, adesivos, lacinhos, né? Que a Dinda está com um lacinho. As camisas, ela está com uma. Tem a tiarazinha, que também está linda, eu estive lá hoje. Temos uma sacola tipo mochila,
porque se você vai para a caminhada, se você quiser carregar uma aguinha ali dentro, você está confortável. Então, assim, a PPO tem bastante coisa. Vamos começar com o bazar também. Sim. Sempre ali na Praça Dom Pedro? No caso, a barraca de camisas, sim. E o bazar vai ser lá na sede, que fica na Visconde da Penha, 72. O telefone da PPO é o 22420956. 22420956. Vocês podem ir lá na casa visitar. Você já conhece a casa? Vocês conhecem? Conheço. É linda, né? Eu fui logo no início, faz tempo que eu não vou, mas eu vi que Não, passou mas por já várias cresceu reformas, eu passei bastante. em frente. E o público que quiser ir lá, não precisa avisar que está indo lá não, gente, porque está tudo sempre muito arrumado, super limpinho, porque existe, né? Sim. Aqui em Petrópolis, não. Tá? Isso eu posso garantir, como eu já trabalho com essas instituições, nenhuma você precisa ligar para avisar, mas eu fui em uma cidade que a gente tinha que ligar porque eles arrumavam no dia, né? Para receber o visitante. Tinha que dar uma maquiada na casa. A PPO lá não é nada lá disso. Isso não acontece. Não. A PPO é uma casa realmente muito boa, muito acolhedora. A gente tem aquele senhor, né, que cuidou da esposa, ele acompanhou todo o processo da esposa, ela ficou curada, agora ele contraiu um câncer e ele está super feliz. É até engraçado a gente falar nisso, né? Que a pessoa está feliz porque está com câncer. Não, ele está feliz porque ele foi acolhido também pela PPO e agora a esposa que está cuidando dele lá na casa, os dois estão lá, um cuida do outro. E o depoimento dele assim, é muito lindo. Então é bom a gente esclarecer. A casa não acolhe só mulheres, acolhe homens também, não, é isso? não. Sim, acolhe homens também. São pacientes. Entendi. Em diferentes sexos. Isso é importante porque a gente dá muito ênfase à questão do rosa, Isso. e às vezes aquele homem que está até com câncer de mama não sabe que tem... De mama, de próstata. esse acolhimento. A gente não atende só o câncer de mama, Sim. né? É ao câncer em Qualquer geral. tipo de câncer. Qualquer tratamento. Importante né? isso também. Então, é o paciente oncológico, Sim. indiferente de onde está diagnosticado o câncer. Entendeu? Então, a casa é para atender ao paciente oncológico, homens, mulheres e não só. É porque a gente enfatiza a campanha do Outubro Rosa, Sim. que é no mês de outubro, que é o câncer de mama. Essa é a nossa maior campanha durante o ano inteiro. Isso. Mas não que a gente... E é uma oportunidade também de divulgar que não é só o câncer de mama, é qualquer tipo de qualquer câncer. tipo de câncer. Qualquer um deles. E aí, as atividades que são realizadas na casa, não é só a pessoa ficar hospedada lá, mas tem outras atividades, não é isso? Tem artesanato, tem palestras, tem dança, tem aula de dança. Então, tem sempre atividade. Tem o reiki, né? Tem o reiki, né? Tem mais a psicóloga, tem atendimento médico. Então, assim, tem várias atividades. Na própria PPO tem na própria todas atividade. essas atividades. Exatamente. E a questão de exames e tudo mais, como é que o paciente chega a fazer esses exames? Não, aí os exames, a PPO não tem como fazer o pedido. Quem faz sim. é o médico dele, né? Então, Sim. ele vem com os exames. A gente só... ele já vem para casa já diagnosticado. Sim. Em tratamento. Né? Então, ele já recebeu o laudo do médico dele. A PPO não tem médico capacitado para poder fazer o exame. Entendi. Né? Isso é importante a gente esclarecer. Não, nós não fazemos o exame. Na verdade, já é um paciente que já detectou Isso, e já está ali exatamente. já seguindo um tratamento. É isso? Isso aí. Ou quer participar de alguma atividade, né? Dessas Exatamente, atividades. não tem problema nenhum. Mas a PPO não faz o exame para diagnosticar o câncer. Entendi. Creio eu que a casa ela é para acolher as pessoas de fora, para não precisar ficar subindo, descendo serra, né? Ou então as pessoas Vai que pro moram interior, longe, vai para o interior. isso. Quem mora aqui em Petrópolis não tem necessidade de Não. ficar na casa, porque já mora aqui, já tem toda uma Isso é importante estabilidade. ressaltar e dizer, mas que tem essas outras atividades Sim, que claro. podem... Não, Sim, aí as podem atividades, todos eles podem participar. Não, isso aí não tem problema nenhum, não. Hoje, você sabe, uma média de pessoas que a PPO atende, assim, A mensal? casa comporta até 20 pacientes hoje. É a nossa média de atendimento. Entendi. E nas atividades, assim... Não, as atividades às vezes ficam muito cheias, porque não são, como são atividades não só direcionadas aos pacientes que estão ali na fase de tratamento, muitos dos que já fizeram o tratamento, que têm a PPO com carinho, as nossas vitoriosas, elas participam. Então, por exemplo, a aula de dança, às vezes tem 30, 40 pessoas. A Cléo está sempre lá, né? Sim. Inclusive, nós temos a dona Nadir, mandar um beijo, querida, que é uma das mais antigas, né? Ela participa de tudo. Ela participa. A dona Nadir está com 90?
Acho que é 90, com certeza. Ela já passou dos 80, tá, gente? Já foi multada, Então, porque ela passou dos 80. Mas a dona Nadir era uma querida. Aliás, todas essas minhas afilhadas são queridas. Mas como ela é mais antiga, a gente tem um carinho diferente por ela, né? E ela é assim... tudo que acontece na casa, a dona Nadir está, né? Está presente. Está sempre. presente. Ela gosta de saber. Parabenizar a Evarista, que é uma das filhas, que também está sempre junto. Acompanha ela. Né? Né? Acompanha. É importante esse apoio familiar. Sim. Sim. E a casa, Cris, é uma casa muito alegre, porque independente delas estarem passando por esse momento, que é um momento que, creio eu, que percam o chão, tem que ser um ambiente alegre. Esse ano a PPO perdeu grandes pessoas, né? Pessoas que ajudavam muito, o seu Ricardo, Barba Rosa, a Marcélia, a Graça. E eu agora vou usar as palavras da minha presidente. Eu fui escolhida para ser madrinha esse ano por ser essa palhaça que eu sou, estou sempre brincando. Eu creio que a vida a gente não pode levá-la esmurrando na ponta da faca, né? Por mais que a gente sinta dor, por mais que o Vasco esteja lá embaixo, quase caindo, a gente tem que sorrir, não é, amigo? Então, eu prometi ontem na festa, na hora que eu fui falar com o público, e vou falar agora com o teu público, que realmente esse ano vai ser bem diferente a caminhada, vai ser uma caminhada muito mais alegre, porque a gente vai entrar realmente no centro histórico com muita alegria no coração, celebrando a vida, que é o mais importante. Né? Essas mulheres vão estar ali celebrando a vida, e é isso que importa. É importante dizer que muitas delas estão curadas, né? Sim, com certeza. Né? Graças assim, ao tratamento, ao apoio também, né? Porque eu acho que isso é muito importante, a questão psicológica ser trabalhada, o apoio familiar. Claro, né? Por isso que a gente sempre fala, está tomando banho, achou um carocinho, achou uma coisinha que não faz parte do seu corpo, fale com o seu companheiro, com o seu namorado, com o seu marido, com seus pais, com uma amiga, com qualquer pessoa. A minha prima, quando teve câncer ano passado ou retrasado, agora eu não me lembro bem, porque está voando, né? A gente já está em outubro, né? Vocês estão quase no Natal. Eu fui uma das primeiras pessoas a saber. Então, assim, eu me senti lisonjeada por estar ali dividindo essa tristeza no início, mas ela se recuperou super bem. Ela brincou tanto com os turbantes, ela fez peruca, mas ela nem usava, ela brincou muito com os lenços. E é isso, mulher. Tudo bem que isso aqui é até o nosso porta-retrato, né? É a nossa moldurinha. Mas se não tiver com ela, gente, você vai continuar sendo linda. A gente tem tantas mulheres lindas, né? Sim. E esse ano a gente foi presenteada com uma mulher que ficou grávida, né? E ela deu continuidade. E hoje está aí. Como é que é o nome da bebê, gente? Eu não lembro. Não peçam, não pergunte nada para a gente, que o tic-teco está realmente. Mas isso que importa. Ela confiou, né? E deu continuidade, a bebê está aí saudável, ela também está bem. E é isso que importa, gente. Essas histórias, né? Com um final feliz. Sim, essas histórias maravilhosas. E mesmo aquelas que lutaram tanto, a Marcele lutou tanto, mas ela viveu intensamente todos os momentos da vida dela, com muita alegria. Esse ano, no mês das mulheres, ela foi agraciada pela prefeitura como uma das mulheres do mês de março. Então, a gente se sente muito orgulhosa de ter feito essa homenagem para ela, e sem saber que alguns meses depois ela não estaria mais conosco, porque ela realmente foi uma guerreira. E é isso que você, que está aí do outro lado, tem que ser uma guerreira. É ruim? gente. É uma topada mesmo, né? De abrir o dedão e doer muito. Mas isso não quer dizer que não vai curar, que a unha não vai crescer novamente, né? Então, vamos viver, não vamos nos esconder. A doença, ela existe, infelizmente, né? Gostaríamos muito que não, mas a doença existe. Mas o principal, a prevenção também está aí, né? Hoje nós temos os equipamentos. Alguns anos atrás, né, a gente não tinha mamografia, não tinha como detectar a doença, e hoje tem. Então, gente, aproveita essa chance que vocês têm e vamos fazer exames regulares. Vá no ginecologista, converse com ele. Existe uma idade
né, para fazer, mas eu sempre conversei com meu ginecologista, sempre falei com ele, não, eu quero fazer antes. Geralmente é o quê? Acima dos 40 anos, dos 35, uns 38, 40. 40 anos, né? O mais indicado. É para você ver que não tem idade. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela me relatou que a mãe dela, com 85 anos, detectou câncer de mama. Olha. E fazia exame anualmente. A Marcela era muito jovem, né? Então, seja qual for a idade, é bom fazer um autoexame, é bom procurar o médico regularmente, isso é importante. Agora vamos falar o mais importante de tudo. Vamos falar essa agenda de vocês aí, como é que tá? Cris, então, vou pedir auxílio à universitária. Eu só sei que a gente que dia 5, eu e a Cris vamos mandar fazer um clone nosso. Nós vamos precisar da diretoria. A diretoria tem que se multiplicar em 3. Eu não sei como ainda. Será que dá em 3? Não sei. Mas estaremos em todos. Pega a caneta aí, papel e anota a agenda. Extenso. Então, dia 3, amanhã, nós temos a abertura oficial lá na prefeitura. Qual horário? 19. 19 horas da manhã. Então, quinta-feira, já temos a abertura na sede da prefeitura na Queller. Isso, sim, exatamente. Vai começar no horário e depois show com o Gabriel Silva. Isso. Aí no dia 5, nós temos 3 eventos no dia 5. Nós temos pela manhã, no Carangola, nós temos o dia D, que é uma campanha que a gente faz junto com a Secretaria de Saúde. Então, o posto lá fica aberto com os médicos para que seja feito exames, para que elas possam receber encaminhamento para fazer uma tomografia. Pronto, então terá ali uma orientação médica. Exatamente, palestras, eventos. Isso no Carangola, para que o pessoal ali da região. Isso, perfeito. a partir das 9 da manhã no Carangola, no dia 5, Sim. sábado. Então, dia 5, o pessoal do Carangola fica ligado. Isso. Aí nós temos no mesmo dia 5, às 16 horas, a caminhada em Itaipava, que é da Serra Média. E nós temos às 17 horas a abertura... Itaipava vai ser aonde essa caminhada? Fica ali perto da Serra de Itaipava, naquela reta ali assim. Vai ser na pista mesmo, da União Indústria? Na pista, ok. Na União Indústria. E temos às 17 horas, no dia 5, a abertura oficial do Alcides Carneiro. Sim. Que aí foi feita essa programação agora. Então, essa programação do dia 5. Aí nós temos no dia 14 a caminhada do Carangola. Temos depois, no dia 26, a nossa caminhada oficial. Que na realidade é o que encerra o mês de outubro. Começa que horas a caminhada aqui no centro? Começa às 15 horas. Concentração às 2. Mas, gente, às 13h30, às 13h30 já está o pessoal. Por quê? Porque é feita a doação das camisas e onde é doado para a gente 1 quilo de alimento não perecível. Porque a gente precisa manter a casa. Sim. Né? Inclusive, presidente, eu vou falar de novo. Queridos amigos açougueiros, a casa precisa. Algumas panificações, elas estão ajudando a casa. Não é uma, são várias. Então, cada dia elas pegam os pães numa panificação, né, Cris? Eu gostaria muito, porque eles precisam da proteína também. Eles precisam de ovos, de peixe, de carne. Então, os açougueiros e as peixarias, né? Mercados. Não precisa dar uma quantidade enorme. Não precisa, eu vou ter que... Não é isso, gente. Mas se cada um der um pouquinho... Isso aí. Né, não vai ficar pesado para o comerciante, né, para o empresário, e vai ficar muito legal lá para casa, porque eles necessitam... Ainda mais que eles têm a nutricionista, sim. Então a alimentação deles é bem balanceada. Tá. E os contatos da PPO? Para quem quiser faltou doar, o último participar. evento, só para finalizar. Dia 31 tem o lançamento do calendário, que vai ser na Casa de Portugal. Mas vai ser um evento que vai ser o lançamento, vai ter música, vai ter show, vai ter o quê? Geralmente a gente recebe, são as vitoriosas, né, que participam desse calendário. É como se fosse uma confraternização mesmo. É uma confraternização entre... Mas vai ser entrada franca, aberta ao público, vai ter convite, como é que vai ser? Aberto ao público. Porque aí, no caso, as pessoas que quiserem adquirir, vai estar à venda lá os calendários. Os calendários estarão à venda. E esse ano, mais uma vez, vai ter um homem no calendário. Né? Porque tem sempre mulheres, né? Então já é o segundo ou terceiro ano. A página de vocês no Instagram, Face? Temos o Instagram, tem Facebook, né?
Aí joga lá, PPO. A PPO. Exatamente, só jogar a PPO. E página, vocês têm a página mesmo na internet? Página não, a gente tem o Facebook e tem o Instagram. Isso, e lá está a programação, toda a agenda. Tudo que acontece. Então, quem não teve tempo de anotar, PPO joga lá no Face ou no Insta e já dá a curtida e já começa a participar, doar, participar dos eventos, não é isso? Com certeza. E, gente, eu tenho que agradecer muito a Lauriene, lá dos Biscoitos Ritinha, que comprou um kit e ela pediu que eu doasse esse kit. Então, eu ainda vou pensar o que eu vou fazer com esse kit para... eu não sei se eu desmonto ele, aí depois eu vou conversar com a Cris, pedir ajuda para ver o que a gente faz. São as pessoas querendo ajudar, os comerciantes comprando as camisetas para os funcionários, usando o lacinho, comprando adesivo, que é tão baratinho, gente, R$5 um adesivo lindo que você põe no seu carro. Isso aí, passa lá na Praça Dom Pedro e adquire seu brinde lá. Com certeza. Tudo presenteia, que você imagina, né? Pode comprar para presentear. Sim. E tem camisas também infantis. Ai, que tá? ótimo. Se você quiser levar, quem tem filho pequenininho pode levar seu filho também de cor-de-rosa. Esse ano o Centro Histórico vai estar lindo, muito alegre, gente, que é isso que a gente quer esse ano, todos os anos, né? Desde o início eu já participo, a primeira caminhada foi em 2011, se não me falha a memória. Tem 11 anos. Acho que foi 2011. Eu já estou há 11 anos na caminhada. Começou com 1.500, 1.800 pessoas, que perto do que a gente vê hoje era um número reduzido, ninguém acreditava, mas acreditaram, porque a Ana Cristina, nossa presidente, é uma guerreira, ela não desiste. Tanto que o sonho dela era ter essa casa e com muito sacrifício ela conseguiu a casa para ajudar essas pessoas. E ela tem muitos outros sonhos, eu tenho certeza que você vai conseguir, Ana Cristina. E agora, né, com essas meninas maravilhosas aí na diretoria, elas estão falando que é a Casa das 7 Mulheres. São 7 mulheres e 7 homem. E um homem. Tem um homem só. Não. Tem, ela fala que tem um homem. Tem não. Não. São 7. São 7. Agora são 7 mulheres. Não, tem um homem. Tá, depois vocês decidem isso. Depois a gente decide, gente. Se tem ou se não tem, eu te conto. Se homem, eu vou convidar ele para o próximo programa. Que ótimo. Mas bom, enfim. Quem é igual onde eu trabalho. Lá também somos em 7 e um homem que é o motorista só. Sim, nós temos um motorista. Viu? É verdade. Pronto, então vamos trazer um motorista decidido. também. A Casa das 7 Mulheres. Que ele é um santo, né? Para aturar essa mulherada toda. Não é? A Casa das 7 Mulheres e um homem, só para não ficar, né? Tá bem balanceado, você não acha, Cris? Muito. Igual aqui, você vê, somos em 3 mulheres e um homem. O doutor já nem conseguiu falar, coitado. Não, gente, mas as palavras dele eu vou ter que ouvir depois. Tadinho, né? Mas você é muito corajoso em convidar 2 mulheres para falar com mais uma mulher. Isso. Então, meninas, nosso tempo acabou, senão a produção vai, né, me decapitar ali depois. Mas eu quero agradecer imensamente a vocês, parabenizar a PPO, parabenizar a Ana Cristina por esse excelente trabalho, né, porque ela só agrega cada ano mais valores, pessoas do bem. Enfim, você de casa que está assistindo, quer participar, não fica de fora. Sempre, toda ajuda sempre é bem-vinda, né? Os donos de comércio, o mercado, seja pequeno porte, médio, grande, não importa. Quem quer ajudar não vê a dificuldade, né? Com certeza. Vê ali a necessidade do próximo, daquele que está sendo abrigado ali pela casa, e vai fazer contato e vai ajudar. Isso que é importante. E principalmente, gente, amanhã a partir das 19 horas, vai lá, fica muito lindo. A hora que eles acendem aquelas luzes, é muito bonito. E não podem perder também o show do nosso queridíssimo Gabriel Silva. Perfeito, ficou o recadinho. Obrigada, doutor Jean, pela sua participação. Obrigada, Cris. Participação. Participação, né? Coitado, até o time dele já entrou aqui na jogada. Tadinho. Mas o importante é isso. E quero agradecer a todos aqueles que nos assistem. E lembrando que a nossa página do Face é Advogados em Debate. Vai lá dar uma curtida na página. E o nosso e-mail é advogadosemdebate@gmail.com. Você também pode estar entrando lá, trazendo sugestões, críticas, elogios, o que você entender que deve fazer. E muito obrigada a você e uma boa noite a todos.